Salve, salve aí galera, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo de gameplay. Recomendação do Lufa PBR, salve aí Lufa PBR. Esse vídeo de gameplay aqui é de Zoro de Sarosa, o melhor Zoro do game. Não tem muita discussão sobre isso, um dos melhores atacantes que tem da atualidade. Também porque o meta está bem verde, então atacantes vermelhos vai dar uma destacada. Mas é um Zoro muito bom. Tô tentando tacar ele boost 2 para conseguir usar ele mais na rank, na SS, mas tá meio difícil. E deixa eu ver, as medalhas que estou usando nele é essa do Zoro, Time Skip e do Lucy. Não é o melhor set para ele, mas é o que eu podia usar nele agora. Esse daí tava dando bastante ataque. Talvez um set de medalha que reduz a skill 1 seja bem melhor para ele. Falando em skill, bora ver as skills, né? Primeira skill dele é essa daí. Ela The Billion Fold Orb. Aquela que ele fala, não tem montanha que eu não consiga cortar. É uma skill muito boa porque ela ativa um modo que ele aumenta em 20% o dano crítico e diminui o dano recebido em 20% também, mas depois eu explico mais. Essa skill aí é uma de long range, extra long range, tá ligado? Parece bastante a do Sogeking até. E sobre as trade, quando ele ativa a skill 1, ele ativa esse Color Armor Activation aí. Então ele fica não consegue, ele fica nulo de stun. Ele, igual eu falei, aumenta o dano em 20 e crítico e reduz o dano recebido em 20. Quando ele está usando o skill 1, ele só pode cair com knockback. Ele tem aquela trade padrãozinha de atacante que é aumentar o dano em 30% na área do tesouro. Quando sua vida está mais de 70, reduz o dano em 30%. E outra trade muito boa dele é que ele buff o crítico dele. Cada crítico ele dá 20%. Ele aumenta 20%. E também recupera 5% do HP a cada crítico. Então é muito boa essa trade. Agora eu vou mostrar para vocês o meu suporte. E pera aí. Bora aqui mostrar meu suporte, né? Tinha esquecido de gravar. Tô pegando a tag Novo Mundo, né? Que você diminui o seu dano recebido com o seu elemento fraco, no caso em 15%. Deixa eu ver o que mais. Host Generation. Esse daí não é tão útil pro Zoro. Esse daí é bom para qualquer um, porque quando você tá com menos de 30% reduz o seu dano com um ataque de long range e também previne stagger em ataque de long range. Aí tem o Runner também, que também é interessante, e essa daí é Paramécia, que aumenta o crítico em 10%. Eu acho que eu vou tentar atacar essa Paramécia no máximo, mas bora pro vídeo. Primeira partidinha aqui agora, já cheguei já soltando um ataque de longe. Esse olhinho aí, ó, tentei pegar ele, mas não deu certo. Mas já vai preparar a skill 1, né, porque tá ligado, né? 11k de dano já. Só um hit nesse bem aí e já era. Ele conseguiu fugir bem. Aí, né? Onde vou dar uma olhada no que tá acontecendo. Aqui ele deve conseguir pegar, já vai recuperar muito de vida. Aí acabou minha armadura. Bom. O set de medalha é bom, o set de skin, tá ligado? Pusão, pelo menos eu acho, né? Se eu der uma bugada, aí o Shanks conseguiu eliminá-lo. Tá vendo um Rogério ali? O Shanks vai tentar atrasá-lo, não deu muito certo, mas que vale a intenção, né? Vou deixar esse Kinemon aí, que ele dá conta desse jogo. Não, tesouro não, desse Roger. Porque como veio dois lá, eu pisei lá. Nossa, já finalizei um já. Pior que eu levei um dano da hora. Vixe, menino. Tchau, se fizeram, tchau.
Roger ali pegando tesouro. É duro que o Roger ainda é muito forte, né? Deu um hit kill aí, mas Rogerzinho full, né? O chão é insano, velho, insano. Voltamos aqui, tá ligado? Tesourinho, aquele Roger ali sem vergonha tava carregando seu skill 2. Toma, Roger, toma. 11k de dano, mas só tirei metade da vida dele. É Roger não sei, né? Chegou um Odin aí também pra estragar a festa. Não sei de onde que eu dei esses danos. Até que tô dando pouco dano esses caras, velho. A SS pega muito cara full, velho. Deve só mais um tapa do Rogério. E passou uma moto nervosa aqui. Acho que essa partida a gente perde, velho. Mas não tinha muito o que fazer. Aquele Roger tá muito forte, mas... O que eu pensei, né? Vamos focar em matar esse Roger aí. Que depois que nós matamos o Roger, fica um pouco mais tranquilo, né? Não vai ficar nada. Aí, esse cara aí. Toma. Eita. Eu não lembro se eu consegui matar ele. Não consegui nada, ele matou ele de novo. Olha galera, Roger quando tá bufado no 100% de ataque, só corre, só porque o bichão é insano. Bora pra próxima partida que vai ser mais legal. A próxima vai ser acho que mais divertida. Começamos aí no mapa de Drum. Não tinha Defender, né? Mas eu falei, eu não vou jogar de Defender também. Se não tinha, o problema não é meu. Já peguei a segunda bandeira aqui, de que o Snake tava subindo. Sem muitos problemas, por enquanto, né? Tem esse Rayleigh aí. Eu já desci aqui embaixo pra dar uma acalmada nele. Eu não entendi onde é que ele tava. Ele fugiu de mim. Não sei porquê, né? Fugiu dos outros. Já deu um perfect nesse cara aí. Já ficou perdido, já 7k de dano. Aí ele bugou pra mim. Nossa, eu odeio quando eles dão esses buguei porque não consigo dar dano, velho. Eles subiram ali, eu fui subindo atrás dele, né? Porque eu não vou deixar pegar meu tesouro assim, então. Deixa eu ver que ele conseguiu fugir bem. Eu vou ativar minha skill de novo. Skillzinho 1 ali. Nós pegamos esse tesouro do meio, que é o mais importante. Nossa, já matamos um. Ixi, esse daí. Nossa, tá dando 5k de dano nele. Só que acho que ele me mata, me matou. Nossa, eu machuquei esse hein. Deixei só o pó da Rabi Roll. Chegou um kidzão lá pra controlar a situação. Eu vi esse Ray ali, ó. Aí, mas aí eu falei, Snake dá conta, Snake é brabo. E... dá conta, mas que só garantir, né? Vai que, né? Eu já tô subindo de novo. Mas eu vejo que tem um Lauzinho aí, ó, sem vergonha. Ele já ativou o seu Stun Heart em mim. Se você calcular direito e dá o dash quando você vai levar stun, você não leva stun. Eu estava esperando que ele mandasse o counter dele, mas nada, acabou morrendo. Por isso que eu não fui com tudo nele. Aí chega esse cara de novo. Ih, conseguiu escapar. Esse golpe aqui, uma roupa é difícil de escapar, mas os caras escapam, velho. Vou pensar, vai tentar acertar o combo do que esperar o cara acertar assim. A partida tá acabando, últimos 30 segundos. Eita, levei um fogarão na cabeça. Né? Esse. Olha, passou um caminhão aqui agora. Esse dessa vez não me escapa não, filho. Nossa, toma isso, toma. Olha galera, o vídeo tá acabando, né? Certo? Se vocês gostaram aí, dê um like, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Não é amassou.